Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Você já reparou que um copo como esse pode haver muitas histórias? Pois é, hoje a gente vai entrar na cultura do bar, mas sem álcool. A gente vai conhecer o mundo do Mocktails Drinks, que são bebidas sem teor alcoólico, além de conhecer também o planeta da coquetelaria. E também para que você possa aproveitar melhor o fim do ano. Para isso, eu recebo aqui no Bate-Papo com Dantas, no espaço Kizara Móveis, o Harry, que também é o Anderson Mendes, mas mais famoso como Harry. Exatamente. Tudo bem, Anderson Harry? Mendes, meu nome. Harry, já sou conhecido há um bom tempo e costumo me apresentar assim já. É muito mais fácil, um pouquinho melhor pra gente já fazer a interação, tanto no bar, tanto na vida por aí. Tá Maravilha. Ô Harry, tem muita gente que acha que coquetel é uma coisa moderna, tá? Instagramável. Mas existe uma arte, né, para misturar as bebidas que vem muito antes. Exatamente. Queria saber como é que começa essa história. Bom, na verdade, o conceito de cocktail, né, foi datado ali no começo do século XIX, na verdade, ali a partir do 1806. Cocktail era uma referência para alguns cavalos de corrida traduz-se como rabo de galo. Inclusive o nosso rabo de galo conhecido é por conta do termo cocktail. E aí isso era associado a bebidas alcoólicas com algumas misturas de bitters, adição de açúcar. Isso foi se popularizando a partir de 1826, 27. Existe um bartender chamado Jerry Thomas, que ele começa a procurar misturas e a partir daí ele começa a datá-las, criando o primeiro livro da história da coquetelaria chamado The Bartender's Guide, isso na Inglaterra, e é o primeiro registro de receitas de misturas de bebidas no mundo todo. Bom, isso já tinha bebida com álcool, mas existia um período, principalmente nos Estados Unidos, da proibição do álcool. Como é que foi essa experiência, né? E é a partir disso que começou a utilizar outras fontes, frutas, xaropes. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Exato. Isso já no final do século XIX, né? A gente começa a partir aí para 1900, 1920, né? Que começa o período de proibição. Começaram a surgir bares com a denominação de temperance bars, certo, que eram bares com uma redução alcoólica. E a partir desse caminho surge o conceito de mocktail, isso talvez em 1916, que era uma tradução para mock, de enganação ou imitação, e tail, que era o rabo de galo, que era a tradução de cocktail em si. E aí, nesse caso, eles criam-se uma estrutura com a mesma perspectiva, tanto visual, da decoração, do conceito de ter o copo ali de uma bebida, tirando a garrafa em si, mas tirando o álcool da composição. E aí, o período da lei seca ele é exponencialmente grande para a nossa cultura, porque a partir daí a gente começa a falar de misturas mais complexas, dado que era proibido a comercialização, importação e exportação de bebidas, então eles utilizavam o que eles tinham guardado, e na maioria das vezes eram bebidas de baixa qualidade, então eles começaram a juntar coisinhas ali, e ao mesmo tempo o conceito de mocktail foi se levantando também a partir daí. E existe uma filosofia, então, própria de trabalho, porque para você conseguir elaborar tudo isso, levou-se tempo, trabalho exaustante. Tá? Exato. Eu costumo falar com a galera de bar por aí que precisou de tudo isso pra gente estar aqui hoje. Se não tivesse essa galera lá atrás, brincando de misturar, testando coisas, muitos estudando também, tanto composição química, né? A gente não estaria aqui hoje tendo a liberdade de criar e desenhar coquetéis e até sair um pouco da caixinha, para criar coisas um pouquinho diferentes aí, mais exóticas, por aí vai. E o Anderson Mendes começou quando nesse mundo? Bom, o bar, eu vou completar agora 8 anos de bar, de coquetelaria. Me apaixonei, não de primeira vez, trabalhava já em um restaurante e tive a oportunidade de cobrir as férias da antiga bartender. E aí o mês inteiro que eu fiquei no bar
foi apaixonante para mim, e a partir daí eu falei, é isso que eu vou fazer, e acredito eu que é isso que eu sei fazer, na verdade. Desde então, tanto questão de estudo, de correr atrás, de buscar isso quimicamente também, porque há um fator aí químico na composição de bebidas, né? Tudo existem leis de átomos, leis atômicas aí para falar disso. Então, é um estudo muito grande e complexo, e aí vai de cada um dizer que não é só misturar bebida, mas fazer isso de uma maneira mais técnica e mais elaborada. E o Harry? De onde veio o Harry Anderson? O Harry é de muito tempo. O Harry, eu recebi o apelido mais por causa do óculos, né? Aos 11 anos de idade. E eu confesso que eu não gostava tanto, né, do apelido. E foi pegando. E aí, pessoal em casa, escola. E aí, quando eu comecei a trabalhar na indústria, né, de alimentos e bebidas, eu já cheguei e falei, gente, prazer, eu sou o Harry. E aí foi. Ele pegou. E aí agora é normal, tanto que no balcão o cliente chega, eu já falo, tudo bem, prazer, eu sou o Harry. Fiquem à vontade, é isso. Agora, falando nessa busca, né, pelo sabor ideal, que combine refrescância, equilíbrio, como é que funciona esse tipo de criação? Tem que ter aula de química? Na verdade, não. Não necessariamente, né? Acho que o princípio básico a gente vai falar sobre percepção de sabores, né? A gente vai ter doce, amargo, salgado, temos o ácido e aí a composição geral, que é a unificação dos 4 sabores, que é o umami. Ácido eu digo como cítrico, é isso? Isso, ou não? A acidez ela vem da citricidade e aí você pode manipulá-la tanto natural, né, em frutas ácidas, frutas cítricas, mas ao mesmo tempo a gente já compõe também numa parte mais química, que são os ácidos já prontos, tanto tartárico, cítrico, e aí a gente vai brincando a partir daí. Maravilha. Então é sempre um desenho de equilíbrio, né? O tanto de doce que vai pro tanto de cítrico, pro tanto de amargo, e aí a gente... Antes da gente começar literalmente a gravação aqui, o Harry colocou os potes aqui nessa bancada, e tem umas frutas aqui que me chamam muita atenção. Ali, é claro que afirmo, é limão verde, certo? Isso. Agora, do lado ali, depois a gente vai mostrar até os detalhes para vocês, ele me falou que é uma laranja com tom vermelho. Eu nunca vi uma fruta laranja cítrica vermelha. Para mim, laranja é sempre laranja naquela cor tradicional. Exato. De onde veio isso aí? Na verdade, a grapefruit, ou toranja, ela tá na linha dos cítricos, né? Ela é uma espécie de laranja, costumam se chamar também de laranja sanguínea. Ela vai ter essa coloração mais avermelhada e, ao mesmo tempo, ela tem, até a gente fala que é um tânico, né? Que é aquele tom mais amargo, o aspecto de sabor um pouquinho mais amargo que os limões e laranjas comuns. E o sabor dela tem uma intensidade um pouco maior, tanto que ela é um pouco mais exótica do que a maioria. Então, não existem tantos coquetéis retrabalhados a partir dela, né? Então a gente... Bom, e esse pó, o que não seria isso? Aqui, na verdade, eu tenho uma base de borda para coquetel, que é uma mistura de sal rosa e cajun. Cajun, ele é um tempero de New Orleans, né? Ele surge em New Orleans com uma pegada de cardamomo, páprica doce, páprica picante, tem alecrim também. Então ele tem uma complexidade de sabores e aí geralmente eu uso bastante para coquetéis que tem essa pegada também. E essa flor aqui, essa flor é comestível, inclusive? Não, na verdade essa flor ela entra mais para o aspecto decorativo, né? Geralmente a gente vai atribuir algumas coisas, dependendo do estilo do coquetel, a gente consegue brincar com essa parte decorativa também, até porque o copo, o líquido e a decoração tem um contexto envolvido aí. Então a gente sempre vai pensar no geral da obra. Então tudo faz sentido na hora de finalizar um coquetel. Muito bem, já que a gente falou tanto de coquetel, vamos ver. Vambora. Porque nós vamos conhecer agora, nesse primeiro bloco, o Paloma Libre. Onde veio Paloma Libre? É mexicano? Sim. Na verdade, a Paloma é um coquetel super tradicional no México. Ela surge na década de 50, ela se populariza com a chegada do refrigerante de gengibre no México, que é o Ginger Ale. E o Ginger Ale junto com o refrigerante de grapefruit. E aí, nesse caso, o refrigerante de grapefruit ele é adicionado
No coquetel original com tequila, neste caso aqui a gente deixa a tequila ausente e eu produzi um cordial, que é já uma outra base, substituindo o refrigerante de gengibre. O cordial ele vai estar no caminho de um xarope, só que ele tem mais complexidade. Você pode adicionar mais acidez, não sendo só a coisa doce ali ou a fruta. E neste caso eu fiz um cordial tanto ácido de grapefruit, mas salgado também. Salgado? Exato. Porque a ideia do coquetel é justamente trazer o umami, que é a junção dos 5 sabores. Ele vai ter no coquetel aquela presença salivante ali constante. E a minha ideia foi essa. E aí, nesse caso, substituindo o alcoólico dele, eu faço esse cordial, adiciono suco de limão e gaseifiquei um vinho branco 0 álcool. E essa é a ideia. Foi trazer um vinho já 0 álcool e transformar ele num prosecco, basicamente. Paloma Libre, que é uma bebida mexicana. E o Harry vai montar agora pra gente, para que eu possa saborear antes do intervalo, para que você fique com água na boca. Harry, então para não brindar sozinho com os telespectadores, eu, por favor, faça um para você. Vamos brindar agora. Antes de irmos para o break aqui do bate-papo com Dantas. Hoje estamos falando do mocktail. São bebidas sem teor alcoólico e vale a pena você conferir e utilizar, provar agora esse período, né? Fim de ano, a galera toda reunida e ó, que drink lindíssimo. Vamos brindar? Vamos. Ó, saúde. Tchim-tchim, Espero saúde. que esteja do seu agrado. Opa, com certeza, tenho certeza, deixa eu ver. Meu, que diferente, olha. Muito gostoso. Bom, desta forma, eu vou para um break. Na sequência, tem mais drinks. Não sai daí. O bate-papo com Dantas volta já já. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Muito bem, estamos de volta ao bate-papo com Dantas, diretamente da Kizara Móveis, no bairro do Boqueirão, em Santos, recebendo o Harry, que está falando com a gente a respeito do mocktails. São bebidas sem teor alcoólico. Mas lá no primeiro bloco a gente conversou também de bebidas que têm bebidas alcoólicas, né? Citamos vinho, falamos também da tequila e, infelizmente, nós tivemos uma crise no país, né, de bebidas adulteradas, né, inclusive com contaminação de metanol. Ô Harry, como profissional da área, né, como é que você se enxerga esse risco das bebidas adulteradas? Bom, o processo de adulteração e falsificação de bebidas também já é algo também muito antigo. Acho que desde a década de 30 já se falsificam. Infelizmente a gente teve um problema e a conscientização sobre isso veio, infelizmente, por algumas tragédias relacionadas ao consumo. Bom, e para o setor isso, infelizmente, foi um baque grande, né? A gente perdeu muito a confiança, né, do público, dos clientes, das pessoas que consumiam coquetéis. E aí, a partir daí, a gente começa já também a trazer e traçar um outro caminho de como a gente vai mostrar que as pessoas podem confiar novamente no consumo de coquetéis, né? A Abrazel, que é um órgão que regula também essa parte dos bares e restaurantes, eles ministraram um curso e graças a Deus eu consegui fazê-lo, né? Que é um curso de identificação de bebidas adulteradas, justamente para trazer mais confiança e trazer mais tato para a identificação dessas bebidas, né? E o primeiro passo disso em suma, a identificação da garrafa por preço, né? Preço? Exato, porque quando você para pensar que uma garrafa talvez custe, sei lá, R$139, você vai achar ela no valor de R$60, aí pode ter um erro gigantesco, né? Porque a qualidade da bebida e a qualidade do produto, ela tem um valor, possui um valor ali.
E aí, a partir daí, a gente começa a fazer os outros processos de identificação também. Por exemplo, na garrafa, existe alguma coisa no rótulo, por exemplo, que a gente possa identificar aqui, ó, isso aqui tem algo esquisito aqui. Sim, rótulo às vezes descolando, é sinal que não foi feita uma impressão e uma colagem de qualidade nele, o rótulo às vezes pouco torto também. Erros de português. Erros de português? Erro de português é muito comum. A gente vai identificar também o selo de importação de bebidas, né? Às vezes algumas bebidas ela vem com uma nova etiqueta que quando vem de um outro país para cá é necessário a colagem de uma etiqueta com as informações de ingrediente, de produtor, de fábrica em português, dado que a maioria das garrafas importadas elas são escritas na língua original do seu país, né? E aí, nesse caso, a gente começa a identificar também a partir daí. Rótulo, escrita, tudo isso vai ajudar a gente a fazer a identificação dessas bebidas. Harry, o metanol ele é muito tóxico, né? E às vezes a pessoa nem percebe na hora que tá diferenciando metanol de um álcool comum, né? Que esteja o teor alcoólico de uma bebida, né? Tem algum sintoma que a pessoa tem que ter, prestar essa atenção, né? Imediata na hora de estar consumindo essa bebida? Sim, ele não é super perceptível, porém a diferença é a filtragem das enzimas, né, feita pelo fígado, ela filtra o etanol e o metanol na mesma célula ali. E aí, nesse caso, o etanol ele é transformado em energia. Na maioria das vezes, obviamente, é uma energia que não é super saudável para o corpo, dado que o álcool faz com que a gente tenha alguns problemas, tanto de fraqueza, a desidratação também. Só que o metanol, no corpo, essa mesma enzima filtrada, ela se transforma em formol. E aí, nesse caso, quando você começa a sentir a vista turva, né, a turvidez de bate-pronto, já é um indicativo que tem algum problema ali, né? E o formol em si, ele ataca diretamente a parte visual, né, do corpo, córnea e afins. Então, nesse caso, a partir do momento que você está bebendo muito, ou dependendo de como vai agir no seu corpo, a velocidade disso, a turvidez no olho, você sentir a vista um pouco mais turva, isso já é um indicativo gigante de que você está sendo intoxicado por metanol. Caramba, que situação delicada, Pois né? Bom, vamos virar a página, vamos um respiro, vamos falar aí do mocktail, né? Eu queria que você falasse que quando você falasse para o público, né? Quando você cria mocktail, né? Como é que você pensa no equilíbrio de sabores, né? Senti um pouco de acidez nessa primeira bebida, que é do Paloma. Também tinha doçura e existe uma textura também na bebida. Como é que você faz essa mistura? Como é que funciona isso? Bom, a princípio, para facilitar o meu processo de criação, é sempre pensar na base original do coquetel, né? E aí você já entende o que é a característica dele, né? O Paloma em si é um coquetel cítrico, ele é um coquetel fresco, levemente adocicado, e a borda de sal traz salinidade. E a salinidade entra nessa composição. Então, a partir daí, eu já começo a brincar com isso. Se eu vou potencializar ele mais de dulçor, se eu vou trazer ele mais para o cítrico também, ou se eu vou salinizá-lo justamente para trazer aquela ideia de salivação, que é aquela coisa que te faz continuar bebendo. Mais. Exato. Essa, para mim, é a parte mais importante da criação. Fazer com que a pessoa tenha vontade de beber mais e mais. Acho que isso é o mais importante. É verdade que vocês, profissionais que realizam esse tipo de serviço, bartenders no geral, eles treinam também o olfato com frascos de aromas, assim, para perceber o tom, para que possa mostrar ao público no geral? Exato, sim. Na maioria das vezes, como eu falei, a percepção olfática ela é a primeira coisa quando você vai consumir ou beber qualquer coisa, né? Você sempre leva o copo à boca, mas antes disso você dá aquela respirada e você sente a composição ali. Isso é muito importante para a identificação. Em alguns lugares você faz até alguns testes cegos, você se venda e aí você vai sentindo o aroma de tudo. É um processo tanto quanto longo, né? Você tem um período aí de
se profissionalizar e se especializar nisso, porque também não é super fácil, né? Às vezes os aromas se confundem, né? Você costuma confundir, às vezes, algumas coisas. Às vezes de tonalidades mais adocicadas. E aí a gente vai trazer isso para simplificar. Então a gente vai pegar a base de cada aroma. Então o que sente-se mais doce, o que se sente mais amadeirado, talvez se sinta mais floral, mais herbal. Então isso vai ajudar você a fazer esse processo de identificação olfática das bebidas. Muito bem. Ô Harry, agora eu queria que você mostrasse pra gente o Mai Tai Zero. Perfeito. Não é de porradaria, não. É um drink que é uma porrada, é isso? Exato. Mai Tai também remonta um pouco da parte muito clássica da coquetelaria, né? São os coquetéis latinos, caribenhos, né? O Mai Tai, ele surge na coquetelaria chic, que é um estilo de coquetelaria que geralmente vai se pensar na textura e nos sabores dos coquetéis mais puxados para as especiarias, são mais frutados, mais adocicados e frescos. Porém, a ideia geralmente sempre é fazer o visual também ser mais exótico e ser mais até espalhafatoso, né? Então, geralmente, a coquetelaria chic, ela também é focada no coquetel ser desenhado, talvez ter algumas guarnições maiores. Por outro lado, a minha ideia de trazer esse coquetel foi trazer, em suma, muito minimalismo, que é o que eu gosto de fazer. Legal. E aí, o Mai Tai, originalmente, ele é feito de rum envelhecido, ele vai um xarope de amêndoas, que a gente chama de orjá, e frutas, abacaxi vai bastante, às vezes vai muito coco, vai especiarias, né, como cravo, canela, e aí você vai brincando a partir daí, transformando novos sabores. Neste caso, eu mudei toda a perspectiva, fazendo um processo de clarificação para trazer mais minimalismo, trazer uma nova textura para esse coquetel também. Então, originalmente ele tem um tom mais escuro, é isso? Exato, ele é turvo, ele é mais encorpado, né? Porque o orjá, ele é um xarope da extração de leite de amêndoas. Nesse caso, a gente consegue fazer o orjá de diversas castanhas, de amendoim, de muita coisa. O Mai Tai Number Zero que eu trouxe hoje, ele vai ser feito com um orjá de castanha de caju. Então, foi feito um xarope, um leite, na verdade, dessa castanha. Esse leite foi transformado em xarope e na produção do coquetel ele foi usado para clarificá-lo. Então, a ideia é trazer translucidez para o coquetel. Muito bem. Então, vamos a ele, então. Vamos de Mai Tai Zero. Tchim, tchim. Cheers! Dessa vez eu fiz corretamente, ó. Sentiu o cheiro. E vamos no paladar. Ele é mais adocicado esse, né? Exato. A ideia, como é um coquetel à base de rum, eu produzi um rum zero álcool no bar do restaurante que eu trabalho, feito de, basicamente é um chá de especiarias, né? Ele vai baunilha, vai fava de baunilha, vai noz moscada, cascas de laranja Bahia, açúcar demerara, e a gente faz esse chá junto com água filtrada e água de coco. Água de coco. E aí ele traz a conotação de ser um rum de especiarias, não sendo alcoólico, obviamente. E aí ele foi unificado aqui junto com cordial de abacaxi, suco de limão Tahiti e o xarope de leite de castanha de caju. E aí, por que ele não está turvo? Que essa é a parte mais interessante. Eu fiz um processo de 2 dias de clarificação. Ele foi congelado 100% por 24 horas e depois filtrado por mais 24 horas. E aí nesse processo a gente perde toda a turvidez dele. Olha, é muito gostoso. E esse aqui é bem mais adocicado, é bem diferente lá do Paloma. É muito gostoso também, muito legal. Vem cá, Harry, existe competição para
disputar quem faz o melhor drink? Como é que funciona esse campeonato, se existe? Existem geralmente os campeonatos de marca, né? Geralmente uma marca produz uma competição e aí você vai trabalhar em cima dessa marca. Mas atualmente acho que o campeonato mais importante hoje do planeta se chama World Class. World Class ele é de nível global. Então você tem as etapas nacionais, né? Então tem a etapa Brasil, tem a etapa de todos os países. E aí o campeão nacional, ele disputa no final do ano com os campeões dos outros países para colocar-se o melhor bartender do ano do planeta. Ô Harry, agora a gente pediu, a produção pediu para você mais um drink, é o terceiro, que é uma surpresa, é isso? Exato. Vamos brindar e saudar, então. Salud, cheers. Saúde. Vamos lá. Muito bom. Maravilhoso. Gente, dessa forma a gente encerra o bate-papo com Dantas de hoje. Agradeço a companhia, agradeço também a presença do Harry. Parabéns pelo trabalho. Falamos sobre Mocktail, que é bebidas sem teor alcoólico, para você aproveitar muito bem as comemorações de fim de ano. Grande abraço para vocês e até segunda-feira que vem. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos.